Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Este amigo que vos fala, o pastor Sérgio Santos. Estamos aqui de volta e desejamos compartilhar com você mais uma partícula, mais uma porção da palavra de Deus à luz das Escrituras. Se porventura você ainda não é amigo do canal, se inscreva lá, deixe o seu like, né, sua notificação, para que esse vídeo possa ser notificado, enviado para outras pessoas pelo YouTube. A sua palavra, né? A sua observação sobre a palavra que você está ouvindo, isso é muito importante para que essa palavra ela alcance outras vidas através do YouTube. Ative o sininho de notificações para que você sempre esteja aí recebendo novo vídeo no seu aparelho, e assim, sem dúvida alguma, sua vida será edificada pela palavra de Deus. Mas sem mais delongas, eu quero orar com você. Você já orou hoje? Você já se dirigiu a Deus uma palavra de oração? Então, vem orar comigo nesse momento. Pai bendito, quero te agradecer por essa oportunidade tão rica. Venho juntamente com este meu irmão, com esta minha irmã, com este senhor, com esta senhora, onde estiver, Senhor. Não importa o seu credo religioso, seja alcançado agora pelo teu poder, pela tua bênção. Se porventura estiver enfermo, seja curado pelo poder da tua palavra. Seja livre, liberto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você tem a Bíblia em mãos? Então vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27 e o versículo 32, que diz a seguinte expressão. A epígrafe do texto fala sobre a crucificação de Jesus. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, ou da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificaram, dividiram as roupas dele, tirando sorte, tentando-se vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça, colocaram um escrito, acusação contra ele. Esse é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-se insultos, balançando a cabeça, dizendo: você que destrói o templo e edifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se és filho de Deus. Até aqui, para nós termos uma compreensão a respeito deste cenário de crucificação de Jesus. Mas a respeito da crucificação de Jesus, eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Carregar a cruz, a minha ou a de Jesus? Jesus já carregou a minha cruz? Ou eu devo carregar também minha cruz? Carregar a minha cruz ou a cruz de Jesus? Ou Jesus já levou sobre ele a minha cruz? Ou então eu tenho alguma cruz para carregar? E se eu tenho alguma cruz para carregar, que cruz é essa? Como ela se manifesta? Como essa cruz se identifica? Como eu posso revelar essa cruz no conceito da minha vida nesse mundo aqui embaixo? Como essa cruz é identificada, revelada através da minha vida? E se essa cruz é uma cruz à semelhança de Jesus,
como eu estou carregando a minha cruz? Se essa cruz não é a cruz de Jesus, é a minha cruz, como eu devo levar a minha cruz? Como eu devo carregar a cruz? São perguntas importantes que eu e você precisamos estar fazendo para buscar uma resposta, uma compreensão e não ficar enganado como muita gente aí fora que costuma dizer que Jesus já levou a nossa cruz, ou que a cruz de Jesus era a minha cruz. E não também interpretar que carregando a minha cruz eu serei salvo por carregar a cruz. Isso são perguntas, são interrogações que podem, quem sabe, ser feita por você há muito tempo e você até hoje não teve uma resposta. Mas a princípio, o que eu quero esclarecer a você, à luz da palavra de Deus, é que a minha cruz, ela não tem o poder de me salvar. A minha cruz, embora devo carregar a cruz, porque Jesus disse que se alguém quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia, né? Então, a princípio, a gente já vai observar que a cruz que eu tenho que carregar não é a cruz de Jesus, mas a minha cruz, porque a cruz de Jesus é distinta da cruz que eu tenho que carregar somente no sentido de que a minha cruz, ela não consegue salvar nem a mim mesmo, quanto mais as pessoas. A minha cruz, ela não consegue alterar em mim nenhum tipo de santidade. A cruz que eu levo, ela não tem o poder de alterar em mim nenhum tipo de unção. A minha cruz que eu tenho que carregar, ela não tem autoridade para gerar em mim nenhum novo nascimento. Então, resumindo, a minha cruz, ela não salva a mim mesmo, embora eu devo carregar a cruz. Agora, a cruz de Jesus, fazendo distinção dessa cruz que eu tenho que carregar, porque foi ele que disse, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz todo dia e me siga, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A minha cruz, ela é distinta da de Jesus, porque a cruz de Jesus, ela não salva apenas a mim mesmo, mas o mundo inteiro. Essa é a diferença da cruz de Jesus e para mim a cruz. É que a minha cruz não tem o poder de salvar nem a mim mesmo, quanto mais o mundo. Mas a de Jesus, a que ele levou, ela tem o poder de alcançar a minha alma, a sua alma, mas a do mundo inteiro. Essa é a diferença da cruz de Jesus para mim e para a sua cruz. Mas a princípio, carregando a cruz, porque essa cruz deve ser carregada e essa cruz não é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus foi a cruz que ele carregou, como eu já disse, ele teve poder, levando essa cruz, de salvar a mim e a você, porque nela ele venceu a morte e nos trouxe salvação, mas ele tem o poder de salvar o mundo inteiro. Mas a minha cruz, embora ela não salva nem a mim mesmo, porque a salvação não é ato das minhas obras, né? Como alguns até num desenho, numa figura, né? Coloca alguém levando a cruz e chega num determinado lugar, encontra um precipício, um vale, e colocam a cruz como se fosse uma ponte para a salvação, para atravessar o outro lado, como se a cruz ela pudesse salvar aquela pessoa. Mas na verdade a cruz que nós levamos, ela é um critério do reino de Deus. É um princípio estabelecido não para a salvação, mas é um elemento da salvação. Ou seja, todo cristão salvo, ele tem uma cruz para carregar. Então, a exemplo de Jesus, porque eu não devo carregar a cruz e ter como referência nenhum outro personagem a não ser a pessoa de Jesus. Carregar a cruz, a exemplo de Jesus, vai trazer muitas implicações. E, a princípio, eu quero
levar a você a entender que a semelhança de Jesus, que tomou a sua cruz e aceitou morrer nela, e levou essa cruz para morrer nela, exemplo dele, tomar a cruz que Jesus falou, né? Que quem quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e lhe siga todo dia. Tomar essa cruz é aceitar a morte de si mesmo todos os dias. Não apenas uma vez, mas todos os dias. É aceitar a morte do eu. Negando-se a si mesmo, é aceitar a morte da soberba. É aceitar a morte do egoísmo, da indiferença do outro. É aceitar a morte do partidarismo. É aceitar a morte da inveja, do pessimismo. É aceitar a morte de tudo aquilo que luta contra o espírito. Como Paulo disse, que é uma luta entre a carne e o espírito todo dia. Então, assumir a cruz e carregar ela, como Jesus fez, consumando sua vida na morte, morrendo na cruz, é justamente aceitar a morte de si mesmo. Isso é negar a si mesmo. A morte de tudo aquilo que vem contrariar a vontade de Deus na minha vida. Isso é carregar a cruz a princípio. E o primeiro passo para carregar a cruz, a semelhança da cruz que Jesus carregou, que não é a nossa cruz, mas a cruz dele, a que ele carregou é a cruz dele, que alcançou a mim e alcançou você, a semelhança dessa cruz, eu preciso fazer morrer todos os dias a minha própria vontade, os meus próprios desejos, os meus próprios caprichos, as minhas próprias manias de querer ganhar e não perder, mania de querer sempre o primeiro lugar, mania de aparecer, mania de estar sempre com status, mania de tudo aquilo que implica em desagradar a vontade de Deus. Eu preciso fazer morrer nessa cruz todos os dias, para que eu possa levar a cruz e aceitar essa cruz, a semelhança do meu Salvador, que disse, se alguém quiser me seguir, então eu estou seguindo Jesus. É seguir Jesus na mesma estrada, em direção ao Calvário, em direção à morte de si mesmo. Carregar a cruz nesse sentido. Então, carregar a cruz, a semelhança de Jesus, é extrair de dentro de mim tudo aquilo que Jesus extraiu de dentro dele quando estava pregoado na cruz. Então, carregar a cruz e morrer na cruz todo dia. Fazer morrer a sua própria vontade em contradição, em contrário a tudo aquilo que está ao meu redor, que vem contra mim, que vem como oposição a mim, é fazer extrair de dentro de mim, de dentro de você, botar para fora aquilo que Jesus colocou na cruz. E você percebe que quando Jesus estava na cruz, ele estava sendo escarnecido. Ele estava sendo criticado, blasfemado. E a partir dessa cruz, precisamos agora, à semelhança dele, fazer o que ele disse. A primeira coisa que ele falou, quando estava na cruz, foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então essa é a primeira atitude. Ter a disposição de perdoar o mundo inteiro, todos os dias, se for preciso. Ter a capacidade de se relacionar em amor, em graça e misericórdia
liberando o perdão, que Deus também perdoou você, como Deus perdoou você, também transferir perdão para todas as pessoas, especialmente para os inimigos, para aqueles que te querem o mal. Isso é carregar a cruz. É nesse sentido aí que eu e você precisamos carregar a cruz. E quando nos extraímos isso de nós, quando manifestamos essa capacidade de perdoar, nós nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos filhos do Pai, porque fomos perdoados do imperdoável. E isso não é uma opção. Isso não é algo que você vai escolher, como Jesus estava aqui na cruz. Não é algo relativo, não, Senhor. Que pode ser alterado, que pode ser uma decisão de querer ou não. Não, Senhor. Ou eu venço esse obstáculo de perdoar, de estar disposto a perdoar o mundo inteiro e todo dia, ou eu não vencerei nessa vida. Ou eu só carregarei a cruz, mas não terá sentido de glória, de vitória. Mas a cruz se tornará apenas um peso, um fardo religioso na minha vida e que não trará nenhum resultado positivo. Agora, se a partir da cruz que Jesus carregou, eu tomar uma posição e tomar como exemplo o que ele fez, ter a consciência de perdoar o mundo todo, e não importa as implicações que tenha que acontecer nesse perdão, não importa se alguém que está sendo perdoado irá me perdoar ou não, o que importa é que eu estou disposto, você está disposta a perdoar. A narrativa do texto vai dizer que Jesus estava ao lado de 2 ladrões. Na cruz estavam 2 malfeitores com ele. E um escarnecia e o outro reconhecia, reconhecendo Jesus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a si mesmo como pecador e reconhecendo quem era Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A segunda lição é que, mantendo um coração certo de que o grande lucro, a grande vantagem dessa vida, do prêmio dessa vida, não é ser salvo de nenhuma calamidade existencial aqui embaixo. O grande prêmio e presente de Deus, a grande vantagem de carregar a cruz, não é evitar morrer na cruz, não é evitar nenhum tipo de sofrimento, não, Senhor. Mas é ter a consciência de que na cruz, e fazendo eu morrer na cruz a minha vontade, o meu eu, e expressando nessa cruz todo dia o perdão de Deus, reconhecendo quem sou eu, miserável pecador, e reconhecendo quem é Jesus, tendo essa consciência de que ele não é um malfeitor que está na cruz, mas reconhecendo que é um inocente, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu faço parte desse cenário. Eu sou um dos tais de que ele, como Cordeiro, tira o pecado do mundo, é ter a consciência de que eu estarei sendo lembrado no paraíso. É de que os céus se recordará de mim no paraíso. De que eu sou alguém lembrado no reino de Deus. De que eu sou alguém reconhecido no reino de Deus.
E essa é a consciência que eu e você devemos ter. O ladrão disse: se tu és o Cristo, livra-te a ti e livra-te a nós. Escute, ele estava propondo a Jesus um tipo de troca, estava querendo que Jesus provasse se ele de fato fosse o Cristo, salvasse ele e salvasse aos outros que estavam ali ao lado dele. Ou seja, quem é discípulo de Jesus não exige que Deus prove se ele é Deus, se ele pode fazer isso, se ele pode fazer aquilo. Não fica fazendo um tipo de barganha com Deus, ou escorando Deus na parede para que Deus possa provar se de fato ele é verdadeiro ou não, se de fato ele é fiel nas promessas ou não. Não, Senhor. Não, Senhor. O discípulo de Jesus não precisa disso. O que importa para o discípulo de Jesus é que todo dia ele é contado no paraíso, ele é lembrado pelo reino dos céus no paraíso. E o paraíso não é um lugar apenas após morte, mas o paraíso já é algo vivido aqui embaixo no meu coração. O paraíso é algo que já deve ser vivenciado todos os dias dentro de mim, no meu coração. Esse reino de Deus não acontece após a morte, não. Não, Senhor. Esse reino de Deus, esse paraíso, já existe aqui, dentro de um conceito, de uma consciência de que eu sou perdoado do imperdoável. E essa consciência do perdão de Deus, como recebeu aquele ladrão na cruz, quando Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, ele estava vivendo naquele momento o reino de Deus, entrou no seu coração. O paraíso se instalou na sua consciência naquela hora. Aleluia. Isso é ser discípulo de Jesus. Tomar a cruz, segundo Jesus, implica em admitir a nossa humanidade. Jesus, quando estava na cruz, ele disse: tenho sede. E quando deram vinagre para ele, ele rejeitou, porque de fato o que ele estava precisando era de água, porque vinagre não mata a sede, quem mata a sede é água. Jesus está revelando a sua humanidade. Ser discípulo de Jesus carregando a cruz não é querer aparentar para o mundo um super-homem, uma super-mulher. Não é buscar parecer um herói do reino de Deus. Não, Senhor. Porque o reino de Deus não é formado por heróis, por gente que não comete falhas, por gente que colocou na sua cabeça, na sua mente, que ele é perfeito e que não comete fraquezas, que não sente nenhuma fraqueza nessa humanidade. Não, Senhor. Jesus está nos levando a entender que aquele que nos chamou a segui-lo se chamou de filho de Deus, mas se chamou também de filho do homem. E os evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, vai revelar Jesus muitas e na maioria das vezes mais como filho do homem do que como filho de Deus. O próprio Jesus vai revelar isso nas entrelinhas das suas mensagens, dizendo que o filho do homem, ele não veio para servir, ou melhor, não veio para ser servido, mas para servir. Quando vai falar da crucificação, para isso se manifestou o Filho do Homem. Então você veja que Jesus ensina que o discípulo, ele não deve se envergonhar de dizer: me ajude, ou eu preciso de ajuda, ou até mesmo confessar que suas forças estão se esvaiando, ou reconhecer sua limitação diante até mesmo daqueles que estão ao seu redor. Jesus, certa feita, foi para o Monte das Oliveiras com os discípulos e ele não se envergonhou
de dizer aos seus discípulos: a minha alma está triste até a morte. Ele poderia esconder essa situação, mas ele revelou, ele abriu o seu coração para os seus amigos e disse: olha, velai comigo aqui, porque a minha alma está triste até a morte. Um outro cenário, e Jesus revela a sua humanidade real como o Verbo encarnado, foi em chamar os discípulos, pelo menos 3 deles, para ir ao Monte das Oliveiras orar com ele. Ele estava desejando que os discípulos estivessem perto dele, porque ele estava se sentindo carente do apoio, da amizade daqueles que estavam com ele. Então Jesus revela a sua humanidade com franqueza, com clareza. Ele revela ser filho do homem com os pés no chão. E é isso que nós precisamos. Essa cruz deve ser carregada reconhecendo a nossa humanidade. E quando chegar um momento de fraqueza, não ficar escondendo, pedir ajuda, se for preciso pedir oração, confessar as fraquezas, dizer: olha, me ajude em oração, eu preciso de você. Como Jesus pediu água, pedir também, se for preciso, ajuda. Em outra instância, ser discípulo de Jesus, no tomar a cruz, é aprender a conversar com Deus em amor, independente dos absurdos dos acontecimentos que você está enfrentando. Jesus estava sendo crucificado, o Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado, o Cordeiro de Deus, o Imaculado, o homem, o Filho do homem sem pecado. Ele estava sendo martirizado na cruz. Blasfemaram contra ele. Ninguém viveu um cenário tão absurdo como aquele que Jesus viveu. Mas em meio a tudo isso, ele nos ensina que ser discípulo dele, que seguir a ele, é amar a Deus independente de qualquer circunstância e ter a capacidade de olhar para Deus e chamá-lo de Deus meu e meu Pai. Quando ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ensinando que carregar a cruz, a semelhança dele, é enxergar a vida, por mais absurda que seja, invocar a Deus, por mais difícil que seja você orar a Deus, por mais difícil que seja você chamar Deus e de meu Pai. Esse é o caminho do discípulo que carrega a cruz, a semelhança de Jesus. Que nada e nem ninguém venha impedir, venha frustrar a sua consciência de continuar olhando para Deus como o seu Deus e dizendo que Ele é o seu Pai e que você é o Filho amado de Deus, ainda que seja necessário ser levado para o deserto, como Jesus foi. Lembra quando Jesus, após o batismo no Rio Jordão, a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito Santo, levou ele para o deserto? Mas lembra da palavra que Jesus recebeu no batismo? Este é o meu Filho amado em que eu amo. Veja, o Filho amado de Deus agora é levado para o deserto. Mas nem por isso ele deixou de ser o Filho amado de Deus e nem deixou tampouco de ser o Filho de Deus e de Deus ser o seu Pai. É assim que devemos carregar a nossa cruz. Em última instância, o discípulo precisa entender que todo sofrimento não tem nada a ver com o distanciamento do Pai. Porque alguns historiadores vão dizer que a expressão que Jesus usa, "por que me desamparaste?", foi revelando a distância do Pai. Mas, na verdade, ele sempre disse nos seus ensinamentos que o Pai sempre estava com ele. Lembra disso? Ele sempre disse: o Pai sempre está comigo. Então, Deus não desamparou Jesus. Aquela expressão que Jesus usa na cruz e que nós devemos também usar no conceito de conversa com Deus,
Ele está revelando a intimidade, o coração aberto para o Pai. Ele está revelando que o discípulo, nesse carregar a cruz, nesse caminho do carregar a cruz, ele deve ter um coração aberto e não deve se envergonhar de Deus quando estiver vivendo um momento de sofrimento. E, se for preciso, dizer para o Pai o que está sentindo. E não importa que tipo de dor você esteja sentindo. Se está doendo, diga para Deus: Pai, está doendo. Se você está sentindo ausência de algo, diga para Deus: eu estou sentindo a falta disso. É isso que Jesus revela na cruz. Que eu e você devemos ter liberdade com Deus de abrir o coração e de falar para Ele tudo aquilo que você está sentindo. E o Pai não vai ignorar isso, porque o Pai sabe que o que você está fazendo é abrindo o seu coração para Ele, como um filho que conversa com o seu pai com liberdade, com transparência, sem arrodeios. Louvado seja Deus. Esse é o carregar a cruz, a semelhança de Jesus. E ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É ter a capacidade, aqui Jesus ensina, que nós devemos ter a capacidade de entregar a nossa vida carregando a cruz todo dia. Ou seja, de estar disposto a viver a vida dele todo dia. De ter a consciência que a nossa vida não é nossa, mas é dele. E porque a nossa vida é dele, a gente se rende a ele. A gente se rende à vontade dele. E Jesus rende o seu espírito a Deus, entregando a ele. Jesus está mostrando e ensinando que carregar a cruz é se render a Deus, é render a sua vontade, é render o seu espírito, é render a sua consciência, é render as suas emoções, é se render ao Pai, é se entregar ao Pai. É isso que Jesus está nos ensinando. Na cruz, ele olha para Maria e para João e ele diz: mulher, aí está o teu filho. Ele diz: João, aí está a tua mãe. Jesus está nos ensinando que no carregar a cruz todo dia, devemos aprender a criar relacionamentos e bons relacionamentos, gerar comunhão com as pessoas. Ele está nos ensinando, a exemplo de Maria, que agora toma João, que não foi o seu filho nascido do seu ventre, mas Jesus está ensinando a mim e a você, no carregar a cruz, a adotar, seja quem for, alguém como filho e filho da comunhão. A adotar alguém como alguém íntimo nosso, no amor, na graça, na misericórdia. E não importa se é alguém que faz parte da sua família, geneticamente falando ou não. Jesus está nos ensinando a aceitar todas as pessoas em um laço de amor e de comunhão com Deus. É o carregar a cruz. Jesus está me ensinando que nesse carregar a cruz, eu vou encontrar no caminho muitos pais e muitas mães, assim como João agora recebe Maria como sua mãe. Ele está recebendo a Maria como a mãe em amor e em graça de Deus. E é nesse caminho do carregar a cruz que eu vou encontrar muitos irmãos, muitos pais, e buscar esse vínculo com todas as pessoas, e não importa se eu as conheço há muito tempo ou se eu conheci pela primeira vez. Ele está me ensinando que eu devo me relacionar com elas como se fosse o meu irmão, meu pai e minha mãe. Jesus vai nos ensinar que o discípulo que não aprender a libertar-se do medo da morte, ele precisa aprender a carregar a cruz, indo na direção do Calvário, sem ter nenhum medo da morte. Quando ele diz
nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, ele em momento nenhum fugiu desse momento. Em momento nenhum ele se esquivou até de falar desse momento. Toda hora ele estava dizendo: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos malfeitores e vai ser morto, crucificado, morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Jesus está dizendo e mostrando para mim e para você que carregar a cruz, a semelhança dele, não é ir ao encontro de um vitupério de sofrimento, mas é ir ao encontro da glória da ressurreição. Não é ir ao encontro de uma derrota, mas é ir ao encontro de uma vitória. Não é ir ao encontro de uma coroa de espinho, mas de uma coroa de glória que ele espera. A cruz, na verdade, seria o trono onde ele iria sentar vitorioso como redentor das nossas almas. E é nessa cruz que ele revela a última instância do carregar a cruz, a exemplo dele sendo discípulo de Jesus. É que quem carrega a cruz, a semelhança de Jesus, não está indo para um final de derrota, não está caminhando para a morte, mas para a ressurreição da vida eterna. Quem carrega a cruz com essa consciência, não de morte, mas de vida, ressuscitará, assim como ele que morreu na cruz, ao carregar a sua cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, sua vida, e que eu e você possamos carregar a cruz, tendo como nossa referência, como nosso exemplo e a semelhança de Jesus, da cruz de Jesus, que viveu vitorioso, mas viveu carregando a sua cruz. Que nós possamos também aqui carregar a nossa cruz, a semelhança do nosso Redentor, que vive e vive para todo sempre. Se essa palavra edificou você, ajudou você a caminhar mais um pouco, carregando a sua cruz, envie para outros, abençoe outros. Certamente você estará sendo um canal de bênção para criar vínculos da bênção de Deus. Deus te abençoe. Grande abraço. Até o próximo. Até a próxima mensagem, encontro, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor Jesus.